Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Barroso. Forças Armadas foram manipuladas por más lideranças. O presidente do STF disse que os militares fizeram um papelão nas eleições. Nesta segunda-feira, 4, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez críticas à politização das Forças Armadas durante um evento em São Paulo. Para o ministro, os militares foram manipulados e fizeram um papelão no Tribunal Superior Eleitoral. Politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia. Foram manipulados, arremessados na política por más lideranças, declarou Barroso. Barroso também fez referência à participação de militares em uma comissão de fiscalização das eleições de 2022, criada quando ele presidiu o TSE. Fizeram um papelão no TSE. Convidados para ajudar na segurança, para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficar levantando suspeitas falsas. Suprema Corte dos Estados Unidos dá lição de democracia para o mundo. Numa rara decisão unânime, a Suprema Corte americana reverteu a decisão da Suprema Corte do Estado do Colorado, que havia retirado o nome de Trump das cédulas eleitorais. Rodrigo Constantino comenta. Essa segunda-feira tivemos uma decisão muito importante da Suprema Corte americana. Por unanimidade, 9 votos a 0, a Suprema Corte considerou que o Trump está sim elegível. Que a decisão da Suprema Corte de Colorado de bani-lo da eleição não é aceitável, não é constitucional. Isso envolve, acima de tudo, o aspecto do federalismo. Veja, a seção 3 da 14ª emenda diz que se alguém incitou uma insurreição, alguma coisa assim, não pode mais disputar um cargo eletivo. Mas a decisão da Suprema Corte sequer precisa entrar no mérito, se Trump incitou ou não uma insurreição, deixando de lado o fato de que ele é réu num processo, mas não foi condenado. A questão ali é de competência, não é o foro adequado para um Estado, na sua Suprema Corte, tirar um candidato que está disputando um cargo federal. Essa tensão entre o federalismo e tudo aquilo que é governo federal na América é muito antiga, tá? Desde a sua criação. Os pais fundadores tinham uma visão de federalismo com quase total autonomia para os estados. Vamos lembrar que eram as 13 colônias que viraram os Estados Unidos da América. O primeiro esboço da Constituição era tão impraticável para fazer uma ratificação, uma emenda, que você precisava da aprovação de todos os envolvidos. Se um Estado negasse, já não tinha mais como mexer na Constituição, que não foi à frente. Mas desde sempre, os Estados Unidos valorizaram o federalismo, a autonomia dos Estados. E isso é bom que aconteça, porque o poder tem que estar cada vez mais local, perto do povo. Algumas questões, porém, tem que estar no âmbito federal, que são os denominadores comuns para ter uma coesão nacional, para existir uma nação. Senão não existe uma nação, só os Estados Unidos. Mas é da América. Então a nação americana precisa ter algumas regras federais, claro, algumas funções que cabem ao governo federal. E por isso que a Suprema Corte, na sua unanimidade, decidiu que para fazer valer, para aplicar a seção 3 da emenda constitucional, só em casos de candidatos estaduais que uma Suprema Corte estadual pode banir. Para cargos federais, tem que ser o Congresso Federal ou a Suprema Corte Federal. Então veja que discussão elaborada e que passo importante para os Estados Unidos e para o mundo essa decisão. Na Globo e companhia tentaram falar, né? De maioria conservadora, a Suprema Corte beneficia Trump. 9 a 0, meus amigos da Globo. 9 a 0. Foi unânime. Porque ainda há juízes em Berlim, ou para ser mais preciso, na América, na Suprema Corte. Que diferença que faz um país com uma Suprema Corte de um país que tem algo diferente, digamos assim. Alguém que diz, eu derrotei o meu adversário político, sendo magistrado supremo, num convescote da extrema esquerda, da UNE.
Isso seria muito impensável para a América. Trump aproveitou para dizer que essa decisão é importante, vai ser lembrada daqui a 100, 200 anos e pode unir a América. E é verdade, porque a união tem que começar por aí. Não podemos aceitar tapetão, não podemos aceitar a instrumentalização da justiça para perseguir um adversário político que não gostamos, que achamos que é uma ameaça à democracia. Não é assim que funciona numa república. Aplausos para a Suprema Corte Americana. A América respira ares livres. Aqui não vai valer o tapetão. Aqui não vai ter ministro do Supremo podendo dizer: eu derrotei Trump. Líder do Hamas agradece Lula por declaração pró-Palestina. Chefe de Relações Políticas e Internacionais do grupo terrorista chegou a elogiar postura corajosa de Lula em apoio à causa palestina. Veja o vídeo. Talking to the audience of this conference in one of the biggest states and countries in the world, a rising nation, Brazil, which is a friend country to the Palestinians, to the supporter of the Palestinian cause, and we are really honored of all the current statements of the officials, in particular the statements of President Lula about his commitment and courageous stances to support the Palestinian cause, and in particular to call for a ceasefire and to stop this aggression against our people. É isso aí, Adriles. Melhor do que isso não fica, né? Melhor do que está não fica. Dirigente de grupo terrorista agradecendo e colocando o nome do Brasil. É o que a gente tem lembrado a nossa audiência sempre. Entramos no conflito Israel-Hamas ao lado do grupo terrorista Hamas, graças não só às falas do Lula, mas às ações que ele tem feito recentemente, Adriles. É isso. Hamas é Lula. Lula é Hamas. Está aí o representante do Hamas agradecendo as palavras cordiais de Lula, que distorcem a realidade e produzem um discurso na prática antissemita. Um governo que recebe um simpatizante do Hamas, um homem que comparou uma estuprada judia às fezes que ela havia evacuado na calça, um governo que na primeira oportunidade em nenhum momento chamou o grupo Hamas de terrorista, falou que ele fez um ato terrorista, mas depois legitimou esse ato dizendo que Israel estava sendo genocida e destruindo o povo da Palestina e impedindo a fundação de um Estado palestino, coisa que é dupla mentira. Israel já deu 12 ofertas de um Estado palestino à população de Gaza e foi rechaçado pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, exatamente porque esses movimentos terroristas queriam destruir Israel. Aqui no Brasil, o discurso antissemita de Lula reverbera entre grandes artistas, como Chico Buarque, que condenou o pseudo-genocídio de Israel, que simplesmente estava tentando se defender dos terroristas que estupraram mulheres, degolaram bebês, mataram filhos na frente dos pais, pais na frente dos filhos. Você tem o Caetano Veloso acenando a bandeira da Palestina. Não existe um Estado palestino. Existe o interesse terrorista em destruir Israel. Israel, eu volto a reiterar, já ofereceu 12 ofertas de Estado palestino rechaçados por movimentos terroristas. E agora, a cereja do bolo. O próprio Hamas agradecendo a distorção, o discurso antissemita, porque fazer um discurso anti-Israel é um discurso anti-judeu. Israel não fez nada a não ser que se defender de um movimento brutal, assassino, sanguinário, terrorista, torturador, como o Hamas. A ONU acabou de colocar lá que o Hamas usou o estupro como tortura psicológica de crianças, de mulheres. Mulheres e crianças continuam a ser estupradas. Assim, o nível de monstruosidade do Hamas é ilimitado. E cadê o Caetano Veloso? Onde estava o Caetano Veloso para dizer que o movimento do Hamas é um movimento de terror absoluto? Cadê o Caetano Veloso empunhando a bandeira de Israel para defender a legitimidade de um Estado, de um povo pacífico que só quer existir? Cadê o Chico Buarque? Cadê Lula? Ninguém! Ninguém dessas pessoas dessa esquerda imunda e moribunda brasileira fez um ato, um gesto de aceno, de solidariedade
a Israel naquele momento. Por quê? Porque a esquerda, o pseudo-progressismo brasileiro e mundial é antissemita. Que acha que os judeus controlam o capital do mundo, porque acha que a cultura judaico-cristã tem que ser combatida, ou seja, preconceitos estúpidos, boçais, absolutamente ignorantes, que fomentam, que incitam, que promovem o antissemitismo. Lula e o PT e a esquerda brasileira, junto com seus artistas, promovem o antissemitismo brasileiro. Antes a gente podia falar, o artista é uma antena da raça. Que antena? Que raça? É uma gente sórdida que se escora em palavras delas, em belas canções, e eu gosto do Caetano como compositor, mas desprezo o homúnculo que ele se transformou, porque ele é um subproduto desse discurso infame, antissemita, preconceituoso e canalha de Lula, do pseudo-progressismo brasileiro e da esquerda brasileira, que mais uma vez, e reitero e encerro aqui, fomentam o preconceito, a opressão e o antissemitismo travestidos de um discurso humanista. Humanista que querem solapar o Estado de Israel no mundo e que se colocam ao lado do movimento terrorista mais canalha do mundo hoje, que é o Hamas. Se fosse a Segunda Guerra, essa gente sórdida, essa gente petista, essa gente esquerdista, essa gente lulista, estaria ao lado dos nazistas. Jorge Serrão explica por que Lula não consegue tirar Jair Bolsonaro da cabeça. Impressionante, o presidente Lula não tira Jair Bolsonaro da cabeça. Na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, Lula aproveitou e estocou novamente o inimigo político. Disse ele: "Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado, no dia 25. Aquele ato que era... Aquele ato de um cidadão que sabe que fez caca, que fez uma burrice, que tentou dar um golpe, que vai para a justiça e que vai ser julgado. E se for julgado, ele pode ser preso. E ele está tentando escapar." O que Lula está tentando dizer com isso? Por que Lula não tira Jair Bolsonaro da cabeça? A explicação é simples. Jair Bolsonaro se transformou em um fenômeno político. O ex-presidente, ele consegue ser aquele sujeito inelegível que tem capacidade de eleger a maior quantidade de prefeitos e vereadores na próxima eleição. Por onde vai, ao contrário de Lula, Jair Bolsonaro consegue mobilizar as massas. Foi assim domingo passado no interior de São Paulo, em várias cidades, e vai se repetir hoje quando Bolsonaro chega para uma viagem ao Rio Grande do Sul. Aliás, ele vai hoje participar de uma feira agropecuária numa cidade bastante interessante, cujo nome pode até parecer que ele está brincando com os inimigos dele. Não me toque. Não me toque. Mas o sistema de poder não quer saber desse papo de não me toque, não. Ele quer anular, destruir ou, no máximo, se puder, neutralizar a força política de Jair Bolsonaro. O problema é como fazer isso, porque Bolsonaro continua popular, tem consistência política no projeto que ele está desenhando. O Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto tem como definição maior e prioridade eleger grande parte dos prefeitos e vereadores pelo Brasil afora. Jair Bolsonaro é peça fundamental nessa tática. E daí pode depender o futuro político dele. Se ele conseguir fazer realmente candidatos ligados mais a ele do que ao próprio partido, aí ele ganha uma força que fica superior à própria legenda de Valdemar da Costa Neto. Se não conseguir, aí é um perigo. Bolsonaro, apesar da extrema popularidade, pode se tornar refém do cacique e dono do Partido Liberal. Agora, isso ainda é futurologia, é bom esperar mais adiante. O concreto é que Bolsonaro vai depender mesmo, e aí a força política dele é que vai dizer se isso é possível, de uma anistia dada pelo Congresso Nacional. Esse é o ponto que está sendo já negociado, isso já é tratado como ponto certo da política brasileira para os próximos anos. E aí vai ser a grande guerra. O próximo embate político brasileiro vai ser entre anistia aos bolsonaristas ou não anistia. Petelândia não brinca em serviço. Petelândia, desde o ano passado, mesmo antes da posse de Lula, já estava com esse papo
de anistia não, anistia não. Pô, parece que eles tinham uma bola de cristal, né? De que algo ia acontecer com Bolsonaro, que aí ia ser necessária uma anistia. Será que foi isso? O tempo vai dizer o que realmente aconteceu. Fato concreto. A anistia tem muita chance de sair. Uma consulta pública feita no site do Senado para avaliar se o povo brasileiro apoia ou não a iniciativa, 282 mil votos a favor. E tem pelo menos 2 projetos e uma PEC circulando já no Congresso Nacional para tratar desse tema. Perdoa ou não perdoa? Na história do Brasil, sempre valeu o perdão político. Mas será que adiante, com o Bolsonaro fortíssimo, com chance de voltar ao poder, isso vai prevalecer? E tem outro efeito que vai pegar também. Hoje é super terça nos Estados Unidos. Donald Trump está vindo por aí. E Donald Trump pode ser aquele que também pode colaborar para o novo arrastão Bolsonaro. Lula que se cuide. E outra notícia já na tela. Agora, Tarcísio decreta estado de emergência em São Paulo. O governador de São Paulo decretou estado de emergência devido à dengue nesta terça-feira, após o registro de 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes, configurando uma situação epidêmica. O anúncio oficial será feito ao término de uma reunião realizada nesta manhã na Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria da Saúde, o estado de São Paulo fechou a segunda-feira 4/3 com 138.259 casos confirmados de dengue. Com uma população de 44 milhões de habitantes, a taxa de incidência da doença alcançou 311 casos para cada 100 mil habitantes. O aumento de casos da doença em São Paulo já era evidente desde a semana passada. Na quinta-feira, 29, 116 cidades estavam em situação epidêmica de dengue, conforme levantamento do Metrópolis, baseado em dados da Secretaria Estadual da Saúde. A pergunta é, o que o governo Lula e a esquerda está fazendo para combater a dengue no Brasil? Eles que atacaram tanto o governo Bolsonaro na pandemia. Cadê as vacinas contra a dengue? Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.